Você sabia que, segundo a física quântica, tudo o que você sabe, sente e vive pode ser transferido para outra pessoa como um arquivo de computador? Você sente que, por mais que se esforce, existe um bloqueio invisível impedindo sua prosperidade e felicidade plena de se manifestarem? Até quando você vai continuar vivendo no piloto automático, preso a um paradigma antigo que limita seu potencial e dita suas regras? Bem-vindo de volta. Audiolivro. Mentes Informadas. Hélio Couto. Conceito. A ressonância harmônica é uma ferramenta tecnológica que desenvolvi ao longo de décadas de pesquisa independente e que permite ao ser humano atingir crescimento acelerado e ilimitado em todas as áreas da vida. Trata-se de uma tecnologia de fronteira que nomeei engenharia da informação humana, um processo que permite a transferência personalizada de qualquer informação desejada ao indivíduo, por meio de ondas de informação, a fim de expandir talentos e capacidades, eliminar crenças limitantes ou bloqueios ao crescimento pessoal, expandir a consciência, experienciar outros níveis da realidade. Mas, o que é informação? Entender o conceito de informação é fundamental para a compreensão do conteúdo dessa obra. Sem isso, não é possível avançar. Na parte 4, apresentamos uma coletânea de dados científicos sobre o tema para aqueles que desejam se aprofundar no estudo. Trata-se de um conceito que a maioria das pessoas desconhece, incluindo cientistas de diferentes áreas. Primeiramente, precisamos entender que, tudo que existe no universo tem um campo eletromagnético que codifica informação a seu respeito, conferindo-lhe uma identidade ou assinatura frequencial característicos. Isso ocorre à semelhança do código de barras de um produto que informa tudo sobre este. 2. Nenhuma informação se perde no universo. Vamos traduzir essa definição numa linguagem que todos possam entender. Tomemos como exemplo uma árvore qualquer. Nossos sentidos dizem que ela é sólida e imóvel. Isso é ilusão causada pelas limitações de nossos sentidos. Ela é constituída por átomos que são, praticamente, espaço vazio, veja parte 3ª. Os átomos dessa árvore vibram em altíssima velocidade e emitem uma onda eletromagnética ou escalar contendo todas as informações referentes às suas características, das mais genéricas às mais peculiares. No caso dessa árvore, em particular, a onda emitida por ela codifica características básicas da espécie a qual pertence, tais como substâncias que a compõem, dimensões, cor, odor, tipo de folhas, presença de flores ou frutos, tipo de semente, etc. Essas informações podem ser comparadas a uma receita de bolo, que contém os ingredientes e o modo de fazer dessa árvore específica. Mas não é só isso. O seu campo eletromagnético escalar contém, além de suas características biofísicas, o registro das experiências vividas por ela. Tudo o que se pode conhecer sobre essa árvore está presente na onda que dela emana e que, holograficamente, fica disponível num campo localizado em outra dimensão da realidade, já que nenhuma informação se perde no universo, nem quando cai num buraco negro 2. Através da ressonância harmônica é possível captar a informação da árvore de nosso exemplo acima e transferir para qualquer objeto ou ser. Isso é possível uma vez que objetos e seres também são constituídos de átomos que vibram e emanam uma onda, o que permite receber informação por interferência construtiva de ondas, ver parte 3. De certa forma, é o mesmo processo que utilizamos ao copiar um CD de música. As informações do original, matriz, são transferidas para a cópia, sem que a primeira seja alterada ou comprometida. Nos meus atendimentos, não costumam pedir a informação de árvores ou animais, mas a possibilidade existe para quem desejar. Mas voltemos ao conceito de informação. Por que preferimos escrever a palavra dessa maneira em vez da forma ortográfica habitual? Optamos pela grafia informação, da mesma forma que Erwin Laszlo no livro A Ciência e o Campo Acástico, já que ela nos transmite melhor o conceito de um código que nos informa, dá formato, significado e identidade própria a tudo que existe no universo. É possível captar a informação de algo ou alguém e transferi-la a qualquer pessoa ou objeto. Destarte, a ressonância harmônica disponibiliza os seguintes tipos de informação: conteúdo de livros, cursos, manuais, matérias escolares, filmes, conteúdos para concursos, idiomas, conhecimentos técnicos referentes a qualquer área profissional, incluindo habilidades e experiência profissionais, habilidades artísticas e esportivas, arquétipos, personagens fictícios, literários, cinematográficos, mitológicos, qualquer emoção, sentimento ou pensamento desejado, qualquer informação de outras dimensões da realidade, informações sobre qualquer tipo de vida não humana, qualquer informação vinda do passado, presente ou futuro. Abordaremos com mais detalhes as diversas possibilidades de aplicação da transferência de informação na parte 2 do livro.
Os fundamentos científicos que embasam a ferramenta podem ser encontrados nas partes terceira e quarta, mas vamos aqui adiantar que a ressonância harmônica está baseada num princípio muito simples. Tudo que existe no universo é energia e informação. O universo que conhecemos e todos os demais multiversos são um único e infinito campo eletromagnético escalar constituído de pura energia e que possui informação intrínseca a ele. Vamos exemplificar. Um livro contém informação escrita em suas páginas. As páginas constituem o lado partícula ou sólido do livro, uma vez que possuem o que os físicos chamam de massa. Podemos olhar, palpar e pesar as páginas. Podemos ler a informação contida nelas. O mesmo livro, pelo fato de ser constituído de átomos, também existe em forma de onda. Partícula e onda ao mesmo tempo. Portanto, toda a informação que está escrita no livro, em suas páginas sólidas, também se encontra na onda emitida por ele. Se queimarmos o livro, sua informação permanecerá na fumaça e nas cinzas. Fato esse confirmado pela ciência e já apresentado em revista de divulgação científica 3 acessível ao grande público. Logo, o conteúdo de todo e qualquer livro pode ser transferido através de ondas de informação, bem como documentos, manuais ou qualquer coisa escrita. Os pensamentos e sentimentos também são energia e informação. O cérebro humano é composto por, aproximadamente, 1,3 kg de átomos que emitem um campo eletromagnético portando toda a informação sobre ele. Existe uma lei da física conhecida como o princípio da conservação de energia que estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Outra forma de se dizer isso é que energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Portanto, qualquer pensamento continua presente para sempre no arquivo localizado em outra dimensão e pode, também, ser transferido para qualquer pessoa. O mesmo acontece com os sentimentos. Algumas culturas antigas consideravam o coração o centro responsável por influenciar e dirigir as emoções. A medicina tradicional chinesa encara o coração como o elo entre a mente e o corpo, ou a morada do Shen, espírito. Pesquisadores modernos descobriram que o coração emana um poderoso campo eletromagnético. A componente elétrica deste campo é aproximadamente 60 vezes mais forte do que a do cérebro, a componente magnética até 5.000 vezes maior. Este campo cardíaco pulsa e envia complexos padrões rítmicos para todo o corpo, influenciando uma série de processos fisiológicos em diferentes sistemas corporais. 3 artigo da edição de setembro de 2009 da revista Scientific American Brasil. 4 Childre, Doc Howard, Martin. A solução é Artemat, Ed. Cultrix. Concluímos que, devido ao seu comportamento ondulatório, qualquer pensamento ou sentimento pode ser transferido. Isso se refere a todos os que já existiram, existem ou existirão, já que estão arquivados numa dimensão da realidade onde não existe passado, presente ou futuro da forma como estamos habituados a perceber. Mais detalhes sobre a física da realidade são encontrados nas partes terceira e quarta. Da mesma forma, qualquer consciência arquetípica pode ser transferida para outra consciência, já que ambas são ondas. Esclarecemos desde já que, quando se transfere a informação de um arquétipo para outra consciência, o receptor desta informação não está incorporando um espírito, como alguns acreditam, e sim os registros oriundos dos corpos mental e o ou emocional ou todas as experiências de um do arquétipo que foram arquivados no campo A, segundo Laszlo. Sabemos que, quando se isola o DNA de uma amostra de tecido humano em laboratório, as informações contidas nesse código podem ser gravadas em CD ou MP3. Podemos fazer, por exemplo, 500 cópias dele sem corromper o original. É isso que a ressonância harmônica faz. Transfere às pessoas cópias da informação de arquétipos, que se mantêm inalteradas nos arquivos de origem. Antes que questionem se isso é ético, moral ou espiritual, reflitam o seguinte: se não pudéssemos acessar toda a informação existente no universo, as possibilidades de crescimento ficariam limitadíssimas, concordam? Vocês podem imaginar certas coisas podendo ser transferidas e outras não? Se isso fosse verdade, significaria um cerceamento da nossa liberdade de acesso à informação, à exponenciação e ao crescimento. Na realidade, não existe nenhuma limitação quanto ao acesso à informação. É tudo livre, absolutamente democrático. Quem consegue, acessa. Isso é outro departamento. É importante salientar que a expansão do nível de consciência é fundamental àqueles que pretendem entender e aplicar um conceito como este. É necessário saltar de paradigma, expandir a visão de mundo para não resistir ao processo e não confundir a ressonância harmônica com feitiçaria ou magia. Todas as dimensões da realidade, entendam-se dimensões como diferentes frequências de ondas, coexistem no mesmo espaço. Por exemplo,
Ninguém que esteja assistindo TV precisa trocá-la de lugar para sintonizar outra emissora. Somente aperta-se o botão que sintoniza a frequência que se quer acessar, pois todas as ondas eletromagnéticas das diferentes emissoras coexistem no mesmo espaço. Da mesma maneira, todas as dimensões da realidade estão no mesmo lugar. Apenas se encontram em oitavas acima ou abaixo da nossa, dependendo de suas frequências de onda características, como num piano, em que podemos ter a nota dó em 7 oitavas diferentes. A informação proveniente dessas dimensões da realidade também está disponível com a ressonância harmônica. Há outra questão importante a ser esclarecida. Evidentemente, o crescimento ilimitado ao qual nos referimos até agora está condicionado ao trabalho com o lado positivo e benevolente do universo. Para se entender como funcionam as leis universais e manifestar o que sequer é necessário possuir uma consciência com capacidade de entender e respeitar a física transcendental e as regras da ética cósmica. Desta forma, o universo, sabiamente, se protege daqueles que poderiam usar esse conhecimento com finalidades negativas. Para compreender como funciona uma ferramenta como a ressonância harmônica, é preciso conhecer os fundamentos da mecânica quântica, os arquétipos e os neurotransmissores, dentre outros conhecimentos oriundos das pesquisas realizadas em diversas áreas das ciências de fronteira, que serão explanadas e discutidas mais à frente, nas partes 3ª e 4ª. Por ora, vamos expor brevemente mecânica quântica. É a parte da física que explica como a matéria se comporta na intimidade. Tudo que existe no universo é formado por átomos. Quando dizemos tudo, estão incluídos os objetos micro-macroscópicos, os seres vivos, os planetas e galáxias inteiras. Todo átomo tem um campo eletromagnético escalar e emite uma onda que transporta toda a informação a seu respeito. Nenhuma informação se perde jamais, pois permanece armazenada no mar de energia primordial denominado vácuo quântico, na forma de ondas escalares, podendo ser acessada e transferida diretamente para qualquer pessoa. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Vivemos num universo de pura energia e consciência, sendo que essa consciência manifesta a matéria após reduzir sua frequência vibratória. O vácuo quântico, o mar primordial de energia que é a origem de tudo que existe, vibra numa frequência altíssima. Para originar a matéria como a conhecemos é preciso que o vácuo quântico reduza sua frequência, pois a matéria não passa de energia condensada ou congelada. Sendo assim, a primeira vez que algo aparece como matéria é através do bóson de Higgs ou da supercorda, conforme a teoria que se leva em conta. Ascendendo nos níveis de organização, formam-se os quarks, prótons, nêutrons, elétrons, moléculas, células, órgãos e seres das mais diferentes espécies. Logo, toda matéria orgânica e inorgânica do universo provém de uma única e infinita onda. A princípio, não existe matéria alguma na origem de tudo, somente uma onda. Essa onda pode se manifestar também de infinitas maneiras, pois possui a plasticidade e a potência necessárias para tal, onipresença, onipotência e onisciência. É por esta razão que a realidade pode ser moldada da forma que se quiser. Arquétipos são inteligências primordiais do universo, energias conscientes e os modelos da perfeição em todos os setores: o pai perfeito, a mãe perfeita, o empresário perfeito, a bailarina perfeita e assim por diante. Como tudo que há, eles também são informação. Existem arquétipos para todas as áreas e atividades imaginadas. Literalmente, para tudo. Saiba mais no nosso livro Marketing e Arquétipos. Isso também pode ser transferido, personalizadamente, para a mente de qualquer indivíduo, através da ressonância harmônica. Com a utilização dos arquétipos podemos adquirir um crescimento sem precedentes, em todos os sentidos, porque através deles incorporamos a perfeição. Cada nova assimilação provoca um salto quântico na consciência, no grau de felicidade, na capacidade de realização, de análise e síntese, na produtividade, etc. Como existem arquétipos para todos os tipos de conhecimento, não há limites para quem deseja crescer e evoluir. Neurotransmissores são substâncias produzidas pelo cérebro que determinam a forma como nos sentimos: felizes, corajosos, determinados, motivados, tranquilos, etc. Ao manipularmos os neurotransmissores, é possível determinar o que sentimos, da maneira que quisermos. A ressonância harmônica transfere ao indivíduo a frequência de quaisquer neurotransmissores, de maneira a propiciar o equilíbrio ideal da bioquímica cerebral e corporal, eliminando o sofrimento psíquico. A dor e o sofrimento psíquicos podem ser transmutados, resolvidos e liberados. De que forma isso é possível? Como tudo é energia e toda energia tem um endereço, da mesma maneira, um sentimento ou uma dor psíquica também tem um endereço na mente. Ali, os átomos desse sentimento ou dor estão emanando uma determinada frequência.
Essa frequência impede a criação dos neurotransmissores que nos permitem experimentar alegria e outros bons sentimentos. Essa energia pode ser liberada para que deixe de emitir a frequência negativa prejudicial. Feito isso, restarão apenas os pensamentos e sentimentos positivos que geram a serotonina, endorfina, dopamina, ou seja, os neurotransmissores que nos fazem sentir alegres, corajosos, criativos, amorosos e proativos. Com a transferência de informação, podemos resolver e liberar a energia negativa, seja ela qual for. Como consequência, podemos nos tornar extremamente positivos, alegres, confiantes e tudo mais que nos trará o sucesso que desejamos. Somados aos pensamentos corretos que acessamos com o uso da ferramenta, temos um conjunto perfeito de pensamentos e sentimentos que criarão deliberadamente nossa realidade da melhor forma possível. Finalmente, deixamos de ser vítimas dos condicionamentos, traumas do passado e das memórias dolorosas para nos tornarmos capitães de nossas vidas. Podemos estar no comando, pensar o que queremos pensar, sentir o que queremos sentir. Podemos nos realizar plenamente, sem qualquer limite, totalmente livres. É importante salientar a importância do sentimento na manifestação da realidade. Não basta pensar em algo que se quer. É a vontade carregada de sentimento que torna um desejo em realidade. Pesquisadores verificaram que emoções negativas como medo, raiva, preocupação e inveja causam padrões rítmicos do coração altamente perturbados, enquanto amor, alegria e outras emoções positivas produzem campos muito harmônicos e uniformes, coerentes, como comprovado em análise espectral do campo de coração. Quando um sistema é coerente, não se perde quase nenhuma energia, porque seus componentes operam em sincronia, como num laser. A energia emocional opera numa velocidade superior à do pensamento 5. A criação do que queremos manifestar em nossa vida depende do sentimento que experimentamos em relação a isso. Se não fosse assim, todos teriam sucesso apenas por pensar em tê-lo. Na prática, as coisas desejadas pelas pessoas não acontecem porque tudo fica somente na intenção, no mental. O que faz acontecer é o sentimento de que aquilo já aconteceu. A confiança absoluta mesclada com a alegria que advém desta certeza. É isso que cria a realidade que se quer. Em última instância, é a consciência que causa o colapso da função de onda que cria nossa realidade ao escolher entre as infinitas possibilidades existentes e as transformar em probabilidades. Através do pensamento e sentimento focados, nossas intenções se manifestam na forma. Por tudo que foi colocado até aqui, conclui-se que as possibilidades de manifestação na realidade são praticamente infinitas quando se usa a ressonância harmônica. Mais uma vez ressaltamos que, para obter todo esse crescimento, é preciso expandir o paradigma pessoal, pois é ele que impede que se cresça todo o possível. O que você acredita ser impossível passa a ser o seu limite. Apenas isso. Na prática, não existe limite algum. Somente as crenças podem limitar as possibilidades. Quando se expande o que se crê ser possível, desaparecem os limites. Lembre-se que o todo respeita suas crenças e aguardará que você tenha todas as experiências necessárias para mudar por si mesmo sua visão e entendimento da realidade. O problema é que muitas dessas experiências nem sempre são agradáveis. Mas é possível evoluir sem passar por elas, a não ser que você seja uma daquelas pessoas que acredita que o sofrimento é necessário para se crescer. O todo é absolutamente congruente com seus pensamentos e sentimentos. Para aqueles que querem crescimento acelerado, ele atende e propicia os meios necessários para adquiri-lo, mas é uma questão de livre-arbítrio fazer uso ou não desses meios. Paradigmas. Paradigma é o sistema de crenças em que estamos inseridos e que permeia todas as nossas ações, saibamos disso ou não. Entender a força de um paradigma e a necessidade de ultrapassá-lo quando este não atende mais às necessidades de uma época é crucial para que compreendamos tudo o que vamos abordar nesse livro. Vivemos num mundo tridimensional, aparentemente sólido e material. Somos dotados de 5 sentidos e deles nos utilizamos para interagir com o meio. Isso é natural. Todavia pode se tornar um problema quando deduzimos que a realidade que nos cerca se resume ao que nossos sentidos percebem. Desta forma, o real passa a ser apenas o que tocamos, cheiramos, saboreamos, vemos e ouvimos. Nada mais. Percebemos o ambiente por meio dos sentidos. Nossos receptores, retina, cóclea e terminações nervosas, transmitem sinais a certas áreas do córtex cerebral, onde são decodificados e traduzidos para imagens visuais e outras sensações sensoriais. Sentimos na pele quando tocamos algo além do nosso corpo. Sentimos o gosto daquilo que colocamos na boca. Sentimos os aromas, enxergamos o que está ao alcance da nossa visão e ouvimos os sons próximos a nós. Nossas sensações são o senso de alguma coisa, mas não certezas. Elas são subjetivas,
O mesmo estímulo pode produzir sensações diferentes em diferentes cérebros. Nossos neurônios podem processar apenas uma fração dos sinais que recebemos do ambiente, como se houvesse um filtro entre nós e a natureza, permitindo apenas a passagem de algumas frequências luminosas, sonoras e táteis, que são então traduzidas em imagens mentais. O que nós vemos torna-se imagem. A audição produz imagens, assim como tudo que tocamos, inalamos e saboreamos. Pensamos imagens, sonhamos imagens. O que absorvemos do exterior ou o que produzimos dentro de nós é sempre visto com os olhos da mente. A realidade permanece velada, ninguém a conhece, e tudo é interpretação. Somos cegos para o mundo, não estamos olhando para fora, mas para dentro de nossa própria cabeça. Somos prisioneiros de um mundo interior, de uma máquina que produz uma realidade virtual. Portanto, nossos sentidos nos mantêm separados desse mundo externo por meio de representações que não são reais. Portanto, a alegação, se não percebo, não existe, é equivocada e arrogante. Percebemos somente uma porção ínfima do oceano de vibrações em que estamos imersos. Nossos sentidos apreendem apenas 5% dos sinais que o mundo emite, o que significa que perdemos 95% de nosso ambiente. O Código Básico do Universo, de Máximo Citro, 2011. Desde o aparecimento dos primeiros homens sobre o planeta tem sido assim. Sendo só isso que percebíamos do mundo, nossas crenças sobre a natureza da realidade dependiam, basicamente, das percepções sensoriais. É por essa razão que, até pouco tempo atrás, pensávamos que a Terra fosse plana e que as pessoas cairiam no abismo se navegassem por algum tempo em linha reta pelo mar. Dificilmente alguém pensaria que a Terra era redonda, já que nossa visão alcança apenas 80 quilômetros a partir de qualquer praia. Cerceado pelo pequeno alcance da visão humana, o mundo passou a ter 80 quilômetros na nossa mente. O limite do entendimento dependia da percepção, dos 5 sentidos que nossos corpos possuem. Qualquer coisa que estivesse além deles era considerada incompreensível, sobrenatural. Encontramos descritas nos livros de Joseph Campbell as inúmeras concepções que todas as civilizações tinham sobre a natureza da realidade, da criação, de como surgiu o mundo, de como ele funciona e de como viver nele. Seus relatos nos mostram como nos preocupávamos com questões referentes à aquisição de comida, bebida, sexo, proteção contra a chuva, as enchentes, os raios, os terremotos, animais selvagens e outras ameaças externas. Isso incluía também como nos proteger em relação aos outros seres humanos que quisessem tomar nossos pertences, ameaçando nossa sobrevivência. Então nos juntamos em grupos, bandos, tribos, impérios e nações. Tudo isso baseado na nossa visão da realidade, na nossa percepção de como era o mundo. Nas noites de lua cheia olhávamos para o céu e não sabíamos o que era aquilo que mudava de formato a cada 7 dias. Como aquilo ficava suspenso no ar? Por que trocava de formato? Como não entendíamos, pensávamos apenas na utilidade da lua. Aquilo iluminava a floresta e o campo, facilitando a caçada noturna. Mas, quando desaparecia, era um terror para nós, a escuridão total. O mundo desaparecia dos nossos olhos. Podíamos sentir e tocar o que estava perto de nós, nada mais, além disso. Quando conseguimos controlar o fogo, por certo depois que um raio caiu perto e incendiou alguma árvore, foi um grande avanço. Já não dependíamos mais da lua para ter luz à noite. Podíamos também cozer os alimentos facilitando nossa digestão e afugentar os animais selvagens. Controlar o fogo foi um avanço estupendo, uma daquelas coisas que fazem nossa forma de ver a vida e o mundo mudarem completamente. Facilitou tudo à nossa volta e nos deu um poder enorme. O fogo nos aquecia, iluminava, cozinhava nossos alimentos, mas também podíamos usá-lo na guerra, incendiando as casas dos inimigos. Sem dúvida, uma arma espetacular. O fogo atendia nossas expectativas sobre como o mundo nos parecia ser. Podíamos sentir o seu calor na pele, podíamos vê-lo, podíamos escutar a madeira estalando ao queimar, por isso, ficávamos calmos e nos sentíamos protegidos. O fogo está totalmente dentro do nosso entendimento da realidade. Conseguimos percebê-lo através de nossos sentidos e é fácil manipulá-lo. O fogo foi um sucesso em todos os sentidos, desde o início, pois permitiu que saíssemos das cavernas. Não precisávamos mais ficar aprisionados para nos protegermos, já que podíamos usar o fogo para afugentar os inimigos. No inverno, melhorava muito as condições dentro das cavernas geladas e agora podíamos até fazer desenhos nas suas paredes. E desenhávamos o que víamos, pintávamos nossas atividades diárias, nossas caçadas, por exemplo. Em muitas cavernas estes desenhos estão lá até os dias de hoje. Um dia, por qualquer razão, alguém da nossa tribo parou de respirar.
Não se movia mais. Podíamos sacudir seu corpo, gritar com ele que não havia reação. E depois de um tempo começou a cheirar mal. Então tínhamos de nos desfazer daquele corpo que se tornou ruim para nossa visão. Ele se decompunha e é muito ruim ver um corpo morto se desfazer. Aprendemos que quando temos contato com um corpo sem vida também ficamos doentes. Não sabemos por quê, mas todos que têm contato com um morto ficam doentes. Então resolvemos ficar longe dos mortos e chegamos à conclusão de que o melhor seria enterrá-los. Deixá-los na superfície se decompondo estragava as nossas casas, plantações e saúde. A melhor forma de se desfazer desses corpos era enterrá-los. E assim nasceram os cemitérios. É muito confortante viver num mundo que compreendemos. Um mundo simples, com regras simples, sem complexidade. Um mundo em que não precisamos pensar em coisas complicadas do tipo: o que estou fazendo aqui? Que lugar é esse onde estou? Como apareci aqui? E o que acontece depois que paramos de respirar? Essa pequena viagem aos primórdios da humanidade nos mostra como somos influenciados e limitados por nossas percepções sensoriais, como nossa visão de mundo, ou paradigma, evoluir para se adequar a novos contextos e vice-versa. Paradigma, então, é um modelo da realidade aceito pela maioria, que condiciona nossa percepção, forma de pensar, avaliar e agir, e que é culturalmente transmitida às novas gerações. Portanto, trata-se de um modelo, nada mais do que a forma de perceber a realidade por uma parcela predominante da sociedade. É o conjunto de crenças que sustenta uma visão de mundo. O físico Thomas S. Kuhn foi o primeiro a utilizar a palavra paradigma como um termo científico, em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Segundo ele, a ciência atual está atrelada a modelos de mundo dos quais surgem tradições de pesquisa que determinam ideias e comportamentos à sociedade. Em outras palavras, são os princípios estabelecidos pelo paradigma que está em vigor que determinam como devem ser compreendidos ou interpretados os aspectos desse mesmo mundo. Assim, a ciência não é tanto um processo de descobertas, assemelhar-se mais a um método de construção sempre intelectualmente coerente com aquilo que os homens pensam e já assumiram como verdadeiro. A ciência constrói sempre sobre fundamentos filosóficos bem definidos. Sendo essa metodologia, é sempre o paradigma vigente que determina o enfoque que deve ser dado a qualquer visão de mundo, mesmo se há outras abordagens igualmente possíveis e do mesmo modo coerentes. Essas verdades são tidas como absolutas à semelhança de um dogma religioso no sentido que discuti-lo ou contrariá-lo seria uma heresia. Normalmente, não nos damos conta dos paradigmas que orientam nossas vidas, seja por comodidade, já que teremos de mudar para nos adaptar a ele, seja porque o sistema em que estamos inseridos não nos estimula a questionar nossas crenças para não abalar o status quo. Dessa forma, a maior parte das pessoas passa pela vida sem se perguntar se tudo aquilo que lhe transmitiram é verdadeiro ou pelo menos coerente com suas próprias experiências e percepções. Os que partilham de um determinado paradigma aceitam a descrição de mundo que lhes é oferecida pelas autoridades, pais, professores, sacerdotes, gurus, cientistas e mídia, sem criticar os fundamentos íntimos de tal descrição. Isto significa que sua visão está organizada de maneira a perceber somente determinado conjunto de fatos. Qualquer coisa que não seja coerente com tal descrição passa despercebida ou é vista como algo marginal a ser combatido. Vamos exemplificar. Uma pessoa doente que só acredita na existência da matéria e no que os 5 sentidos lhe informam dificilmente procura terapias como a acupuntura, pelo menos como primeira escolha terapêutica. Essa técnica milenar de origem chinesa envolve a manipulação de energias que percorrem trajetos anatomicos invisíveis chamados meridianos. No estudo da anatomia, podemos visualizar vasos sanguíneos e trajetos nervosos, mas nunca os tais meridianos. Esses canais de energia localizam-se no também invisível corpo energético, localizado ao redor e interpenetrando o corpo físico, e que vibra numa frequência diferente deste. O corpo energético influencia diretamente a saúde pelo fato de ser uma matriz energética, atuando como uma espécie de forma do corpo físico. Por essa razão, segundo a medicina tradicional chinesa, a maioria das doenças acontece primeiramente a este nível, na forma de desarmonia energética, para se instalarem no corpo físico tempos depois. Por envolver conceitos como energia e corpos sutis, dentre outras causas, os órgãos que regulamentam a medicina no Brasil só muito recentemente permitiram que a acupuntura fosse realizada por médicos, já que seus fundamentos afrontam as bases do materialismo científico. Hoje, sua prática é alicerçada nas fortes evidências de que a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo traz vários benefícios à saúde, mesmo que a ciência oficial não entenda ou aceite seus mecanismos de ação. Insistentemente, os cientistas buscam na atividade elétrica dos neurônios e na bioquímica cerebral a explicação para os efeitos da acupuntura,
orientados pela visão materialista que vigora na ciência. O materialismo é a ideia de que, no fim das contas, tudo será explicado em termos de correntes elétricas, reações químicas ou leis físicas ainda não descobertas. A mente e o corpo são meros epifenômenos. Quando se tem uma crença suficientemente forte em algo, a mente racional ignora ou nega a existência de qualquer fato ou fenômeno que se contraponham ao paradigma vigente, na tentativa de invalidá-los. Sendo assim, toda forma de intolerância, tabu e preconceito tem origem no paradigma que vigora numa sociedade. Não podemos esquecer que a verdade, em si, não se modifica. O que muda são os modelos de se interpretar a realidade aceitos por determinado grupo. A história mostra que, de tempos em tempos, em decorrência das novas descobertas, os paradigmas vigentes deixam de servir às necessidades de uma população e são, gradualmente, substituídos por um paradigma mais abrangente. Charles Start, que pesquisa há 50 anos os fenômenos paranormais, e um dos fundadores da psicologia transpessoal, nos explica que só evoluímos nossa visão de mundo quando nossas percepções se ampliam. Isso pode ocorrer de 4 maneiras: pela autoridade, quando colhemos informações com especialistas em determinados assuntos, como por exemplo, os cientistas. Através dos achados científicos vamos acumulando novas informações que podem mudar nossa visão de mundo. A descoberta dos micro-organismos, bactérias, fungos, etc., permitiu ao homem abandonar a ideia de que uma doença infecciosa fosse causada por espíritos malignos. Pela experiência, por meio da observação, coleta de dados e da experiência prática direta, empirismo. Quando temos experiência direta de algo em nossas vidas, mesmo sem a comprovação científica que a apoie naquele momento, podemos evoluir em nosso paradigma. Se tivermos uma experiência envolvendo cura à distância, passamos a ver a realidade de uma forma diferente, mesmo que a medicina oficial rejeite tal ideia. Saltamos de paradigma sem a necessidade do aval da ciência. Pela razão, conhecimento obtido através do raciocínio lógico-analítico, através dos estudos e da reflexão. Pelo modo noético, quando um conhecimento se apresenta a nós por inteiro, como uma revelação, mediante estado alterado de consciência, estados meditativos, sonhos, devaneios, estados induzidos por drogas. O físico e historiador da ciência Fritjof Capra, em seu livro O Ponto de Mutação, divide a ciência moderna em 2 grandes paradigmas, o mecanicista e o sistêmico. Paradigma mecanicista, também conhecido como paradigma cartesiano-newtoniano, nasceu com o advento da ciência como conhecemos hoje, baseada na experimentação ou método científico. Estruturada sobre as descobertas do físico Isaac Newton e consolidada pelas ideias do filósofo René Descartes, esse paradigma vigorou nos últimos 300 anos e ainda influencia fortemente a sociedade moderna. Trata-se de um modelo da realidade que se caracteriza por ser dualista, já que divide o homem em 2 partes distintas, o corpo e a mente, bem como separa o homem do resto do universo; reducionista, pois reduz o funcionamento do universo e do homem apenas às interações entre os átomos e as moléculas; mecanicista, por conceber o universo como um imenso e complexo mecanismo de relógio, cujas peças com defeito devem ser substituídas para restituir o bom funcionamento original do conjunto; materialista, por levar em conta apenas a existência da matéria, excluindo a espiritualidade do universo. A partir dessa visão, a vida e a consciência são compreendidas como resultado do processo de seleção natural sobre mutações ocorridas ao acaso, como postulava Charles Darwin, sem qualquer influência de forças inteligentes ou espirituais. A visão mecanicista da ciência adota a ideia de que a natureza é regida, deterministicamente, por leis matemáticas, em contraposição ao ser humano que tem livre arbítrio. O paradigma mecanicista agrupa todos os paradigmas que aceitaram a visão de mundo de René Descartes, segundo a qual a natureza é uma máquina que deve ser dominada pelo homem e colocada a seu serviço. O físico Amit Goswami lista os dogmas adotados pela ciência oficial, na qual ainda vigora fortemente o paradigma cartesiano-newtoniano, determinismo causal. O mundo se comporta como uma máquina, cujo comportamento é totalmente previsível e determinado. Continuidade. Todo movimento ou toda mudança na natureza são processos contínuos. Não se admitem saltos. Localidade. Toda ação de um objeto sobre outro ocorre através de sinais que se propagam no espaço com uma velocidade igual ou menor que a da luz, também chamada ação local. Em outras palavras, é impossível, neste modelo, haver uma ação simultânea à distância entre 2 objetos. Objetividade. O mundo material existe de forma real e concreta, independentemente de estarmos olhando para ele, ou seja, não depende da nossa observação ou consciência. Reducionismo. A matéria, composta por átomos e suas partículas elementares, é a origem de tudo que existe.
A natureza se reduz à interação atômica. Epifenomenalismo. Todos os fenômenos subjetivos, dentre eles nossa consciência, são epifenômenos da matéria, ou seja, efeitos secundários das interações materiais. De acordo com a concepção materialista, a origem de tudo flui de baixo para cima, causação ascendente, começando pelas partículas elementares da matéria, bóson cordas, quarks, prótons, nêutrons e elétrons. Numa hierarquia simples, as partículas elementares formam átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam células vivas, as células, no caso, os neurônios, formam o cérebro. O cérebro, no homem, gera consciência. Segundo essa visão, a matéria é a causa da consciência, que surge como um mero acaso da evolução. O mais espantoso é que fazem parte desta linha de pensamento todas as ciências modernas que hoje consideramos clássicas: física, química, biologia, psicologia, sociologia, medicina, economia, entre outras. Mesmo que este modelo não explique inúmeros fenômenos experimentados pela maioria da população, ainda é adotado já que a maioria dos cientistas mostra-se resistente à mudança de paradigma. A grande questão é que o paradigma mecanicista privilegia a individualidade, a competição e a luta. A crise que estamos vivendo no mundo é resultado desta maneira de enxergar e interagir. O paradigma cartesiano é, por definição, o paradigma da desunião. Tudo é condenado à separação. Corpo e alma, razão e emoção, ser humano e natureza, eu e o outro, e assim sucessivamente. Tartre, no excelente livro O Fim do Materialismo, define o materialismo como paradigma científico que aceita a matéria como realidade única e última, acredita que o universo é controlado por leis físicas imutáveis e pelo acaso absoluto. Insiste que o universo não tem um criador, nenhum propósito, sentido ou destino objetivo. Todas as ideias sobre divindade ou espíritos são ilusões ou superstições. A vida e a consciência são decorrentes de processos físicos e surgiram de interações meramente casuais. Nossas ferramentas para interagir com o meio são apenas os 5 sentidos e a razão. O livre-arbítrio é uma ilusão, pois somos seres condicionados por leis biológicas. Nossa identidade se define pelo corpo físico e pelo ego. Estamos separados dos demais indivíduos e seres. Os que nos agradam, pensam como nós ou nos ajudam a evitar o sofrimento são nossos amigos. Aqueles que nos fazem sofrer, que pensam diferente de nós ou não permitem que sintamos prazer são nossos inimigos. Não existe vida após a morte. Não existem seres não físicos. Esta lista nos permite entender o estado atual da humanidade. Essa visão separatista é que origina desigualdades sociais, miséria, guerras, crises econômicas, ditaduras, abandono, exploração dos menos favorecidos, doenças, intolerância, violência e impunidade. Como podemos ver, não é somente a ciência a ser atingida por um paradigma, mas todos os setores da sociedade, com as deploráveis consequências que hoje se observam em escala global. Em contrapartida, vemos surgindo um novo paradigma que deverá trazer novas perspectivas ao mundo: paradigma sistêmico. Nos últimos anos estamos vivenciando uma mudança paradigmática, mas que vem se instalando de forma muito gradual. Uma das causas mais importantes desta transformação nasceu do fato de que a física clássica mostrou-se incapaz de explicar muitas características do mundo na escala dos átomos. Nas 3 primeiras décadas do século XX, surgiram 2 grandes revoluções dentro da ciência: a física relativística e a física, ou mecânica, quântica, que modificaram completamente nossa maneira de compreender o universo. Acabaram por conduzir, na segunda metade do século XX, ao nascimento de um novo paradigma, o quântico relativístico, também chamado holístico ou sistêmico. Vamos descrever e comentar os principais experimentos da mecânica quântica na parte 3ª, para que se entendam as bases do novo paradigma que começa a vigorar. Com o advento da mecânica quântica, mudamos de uma concepção dualista, reducionista e mecanicista da natureza para uma nova visão holística, ou sistêmica, do mundo. Neste novo paradigma, mente e corpo, homem e universo, eu e outro são concebidos como uma unidade, interrelacionando-se por meio de conexões quânticas não locais, que permitem comunicação e influência instantânea entre eles, o que não se admite pelo antigo paradigma científico. Segundo Tartre, esse paradigma mais abrangente é capaz de explicar aspectos da vida humana que o materialismo é incapaz, já que aceita a consciência como realidade única e última, entende que o universo foi criado e é mantido por um poder inteligente, uma intenção organizadora e que está em evolução. Nossas ferramentas para interagir com o meio são os 5 sentidos: a razão, acrescidos da intuição e os poderes psi. O livre-arbítrio é uma realidade. Nossa identidade se constitui de corpo, mente e alma. Estamos todos entrelaçados,
por isso não faz sentido algum pensarmos em termos de inimigos. Existe vida após a morte física. Existem seres não físicos em processo de evolução. Durante o século XX, vimos nascer essa nova visão de mundo e presenciamos o surgimento de um conhecimento transdisciplinar fundamentado em ciências como a cibernética, a teoria da informação, a teoria do caos, a parapsicologia, psicologia transpessoal, a nova física da informação quântica, dentre outras. Apesar disso, a sociedade está em uma crise sem precedentes na história da civilização. Tal como a crise pela qual passou a física nos idos de 1920, ela deriva do fato de insistirmos em aplicar em todos os aspectos da vida conceitos de uma visão de mundo obsoleta, a visão de mundo mecanicista, um modelo que já não atende mais às nossas necessidades. Somente quando mudarmos nossa visão de mundo e incorporamos o novo paradigma em todos os setores da sociedade, poderá haver uma real mudança nas condições de vida do planeta Terra. Esse processo está sendo atrasado, em grande parte, porque a maioria dos cientistas reluta em saltar de paradigma. No início do século passado, quando alguns físicos entenderam o resultado de suas investigações nos domínios do mundo atômico, ficaram perplexos e tiveram de rever, radicalmente, muitos de seus conceitos acerca da natureza da realidade. Mesmo assim, decorridos 100 anos das primeiras descobertas da mecânica quântica, a maioria dos cientistas se recusa a rever suas crenças. Por um lado, temem ser classificados pela comunidade como pseudocientistas ou esquizotéricos, principalmente quando ousam incluir a consciência ou a espiritualidade em suas equações. O grande temor de um cientista é que se, num determinado momento, os resultados das suas pesquisas o levam a abraçar ideias além dos limites do paradigma vigente, possa ser visto com desconfiança pelos colegas ou confundido com um místico. Charles Start faz referência à marginalização científica de quem foge ao paradigma vigente. Ninguém é queimado vivo por questionar a verdade convencional, mas os periódicos profissionais relutam em publicar as pesquisas que sugerem a existência de fenômenos psi ou lhes conferem legitimidade enquanto tema de estudos científicos. O fim do materialismo, Charles T. Tart. Por outro lado, aceitar as regras do velho jogo garante ao cientista ser aceito pela comunidade científica, ter seus artigos publicados nas mais renomadas revistas científicas, ter acesso a financiamentos, doações, fundos de pesquisas, etc. Tudo é uma questão de poder. O que ameaça os interesses desse poder é classificado como bizarrice de alguns físicos que ousam pensar diferente. Neste jogo, ninguém é poupado das críticas severas e maldosas proferidas por aqueles que defendem com unhas e dentes o antigo feudo. Abraham Maslow, psicólogo que foi o principal fundador da psicologia humanista e transpessoal, chamava de patologias da cognição um conjunto de fatores que nos impedem de ter um entendimento mais profundo do eu e da realidade. Essas desordens da compreensão constituem a base da preconceituosa rejeição cientificista do espiritual, acrescidas da imensa zona de conforto em que a maioria deseja permanecer. Grande parte dos físicos não vê problema algum em ignorar a profundidade dos achados da mecânica quântica. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto, quando seu salário depende de que ela não o entenda. Se o físico compreender o significado profundo da mecânica quântica, ele perde na hora o seu emprego no laboratório ou na universidade. Então o salário, a casa, o carro, a família, toda a sua vida material depende de que ele não entenda nada disto. Por isso ele não entende. Ele se fecha, cria um bloqueio total e não entende nada. Pela mesma razão, o povo não entende, para manter o status quo. A física estuda como é a realidade. No entanto, é preciso se deter à física daqueles que já se desapegaram de seus empregos, aqueles 5 ou 6 físicos que aparecem no filme Quem Somos Nós. Nele vemos William Tiller, professor emérito da Universidade de Stanford, contando que pediu demissão de todos os seus empregos, com exceção de um, para poder falar, para poder fazer ciência real, honesta. Como desabafa Charles Start, na ciência puro progresso do conhecimento gira em torno de dados, fatos e observações, complementada e interpretada pela razão. A experiência direta sempre tem a última palavra sobre aquilo que se considera com verdade inquestionável. Infelizmente, há um cancro chamado cientificismo, que é a deturpação dogmática da ciência constituída por crenças científicas intransigentes e arrogantes, que fazem com que os cientistas se fechem às novas experiências, ignorando os dados das experiências por não se encaixarem em seu paradigma. Se não tivermos senso crítico e algum entendimento dessa questão, continuaremos sendo vítimas dos abusos das autoridades científicas e permitindo que eles nos digam que estamos enganados sobre questões fundamentais da nossa existência. Enquanto não abrirmos os olhos para isso, continuaremos vulneráveis à falsa invalidação de temas importantes como, por exemplo, a espiritualidade, baseada na mais pura arbitrariedade. Enquanto um novo paradigma não é implantado de vez numa sociedade,
Os primeiros que aderem a ele são rotulados como excêntricos, loucos ou aproveitadores, até que uma massa crítica se renda à implacabilidade dos fatos e lidere o salto da consciência necessária à migração paradigmática. É apenas uma questão de tempo até que a humanidade passe a viver sob essa nova luz. Lamentável que, até lá, muito sofrimento desnecessário vá acontecer. Obrigado por acompanhar esta jornada profunda sobre informação, o vácuo quântico e a mecânica por trás da ressonância harmônica. A expansão da consciência e o salto de paradigma são cruciais para compreender que tudo é energia e informação. Se este conteúdo ressoou com sua busca por lógica espiritual e crescimento acelerado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com aqueles que também estão prontos para questionar o paradigma. Sua interação é vital para levar esta engenharia da informação humana a mais mentes informadas. Acesse agora a playlist completa do audiolivro Mentes Informadas para continuar sua evolução sem limites. Obrigado por assistir.